Então, pessoal, estamos aqui, né, para a gente fazer a nossa aula online, né, a nossa aula virtual, conforme combinado. E eu preparei uma aula bem bacana para vocês, tá? Que é uma aula sobre ética. Nós vimos na última aula sobre as funções da SB, né? Qual é o papel da SB dentro do contexto lá do trabalho. E hoje, antes de iniciar a parte mais prática, tudo, vamos falar um pouquinho de ética, tá? É bastante importante vocês terem esse conhecimento da ética, porque desde que a profissão da SB ela foi legalizada, ela foi regulamentada, existe, como em todas as profissões, um código de ética a ser seguido, tá joia? Esse código de ética é elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia e é através desse código de ética que nós, profissionais, vamos nos basear, certo? Sobre o que é que a gente pode fazer na nossa profissão, o que é que a gente não pode, o que é permitido, o que é proibido, tá bom? Então, tudo isso a gente vai encontrar no código de ética. Então, gente, assim, nós vamos ter acesso a esse código de ética e através dele que nós vamos nos basear. Toda a equipe profissional, tá, gente? Tanto o ASB, como o dentista, como o técnico de saúde bucal, todos nós vamos ter que nos basear por esse código de ética, tá bom? Para quê? Para que a gente saiba como a gente deve nos comportar diante a nossa profissão, tá? Então, toda profissão que é regulamentada, que ela tem um código de ética, e na nossa não seria diferente. E hoje, gente, a gente vai conhecer um pouquinho desse código de ética. Óbvio que eu não vou colocar tudo que tem no código de ética, porque ele é enorme, é imenso. A gente ia passar aqui 1000 horas falando e não ia chegar em canto nenhum. Mas, o que é que eu fiz? Eu separei para vocês, assim, as coisas principais que tem no código de ética, tá? Pra gente. São as coisas que a gente mais usa no nosso dia a dia, são as coisas que a gente mais vai ter contato na clínica, no consultório. Então, isso eu quero passar para vocês, tá? Mas é óbvio que não tem como colocar absolutamente tudo que tem no código de ética, porque ele é enorme, enorme. Mas aqui nós vamos ver os pontos principais que norteiam a nossa profissão, tá bom? Que nos vão dar uma base da nossa profissão, o que a gente pode fazer, o que não pode, e assim sucessivamente, tá bom? Gente, veja só, aqui é um pequeno histórico, tá? De como nós chegamos na profissão da SB hoje, tá bom? Um pequeno histórico bem resumido, mas é importante que vocês copiem, para vocês saberem, é uma informação importante, tá bom? Então, sobre o histórico, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, tá, gente? O Conselho Federal de Odontologia é o órgão, certo? Que nós vamos ser submetidos, é o órgão que nos rege, é o órgão a quem nós temos nossos direitos e nossos deveres, que é o Conselho Federal de Odontologia. Através da Resolução 185/93, os profissionais que compõem a categoria de pessoal auxiliar odontológico obrigados ao registro no CFO e à inscrição nos conselhos regionais. Então, gente, entendam, existe o Conselho Federal a nível nacional e o Conselho Federal de Odontologia, ele vai administrar todos os conselhos regionais, tá? De todos os estados. Então, todos os estados do país têm o seu conselho regional. Aqui, nós temos o CRO-AL, que é o CRO Alagoas, que é onde nós, profissionais, vamos fazer a nossa inscrição, onde a gente vai ter todo o contato com as normas da profissão, tá? É através do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Certo? E todos os conselhos regionais, eles são administrados pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, tá bom? Então, as profissões que o Conselho Regional de Odontologia administra é o técnico em higiene dental, o THD,
atendente de consultório dentário, ACD, que essas nomenclaturas, THD e ACD, foram as primeiras nomenclaturas lá atrás, que há alguns anos essas nomenclaturas já foram mudadas, tá? Hoje, nós usamos o nome TSB para o técnico, que é técnico de saúde bucal, e ASB, que é auxiliar de saúde bucal. Então, essas nomenclaturas, THD e ACD, vocês ainda podem encontrar por aí em algumas literaturas, mas não é mais as nomenclaturas que nós usamos, tá bom? Nós usamos hoje TSB e ASB. Então, como eu já coloquei aqui, que foi alterado, tá? E outro que é auxiliar de prótese dentário, tá? Que é o APD. Com a aprovação da lei do exercício profissional, houve uma nova alteração das nomenclaturas, como eu acabei de falar para vocês. Então tá aqui, tá? TSB e ASB, que foi por meio da lei 11.889 de 2008. Se vocês lembrarem, na aula passada eu falei isso para vocês, tá? 2008, que foi quando a profissão ASB foi regulamentada, tá bom? E a partir daí, hoje ninguém pode trabalhar sem ter feito curso, sem estar inscrito no CRO. Antigamente podia, antes de 2008 podia, hoje não pode mais. De 2008 para cá não pode mais, tem que ter o curso, tem que ter a inscrição no CRO. Para quê? Para que a ASB seja apta a exercer sua profissão. Então, gente, agora a gente vai ver algumas coisas do Código de Ética que nos interessa diretamente, tá bom? Então, o que é que o Código de Ética? Para que o Código de Ética existe? Para que o Código de Ética existe, né? Para quê? Para regular os direitos e deveres do cirurgião dentista, dos técnicos e dos auxiliares que exerçam atividades na área da odontologia em âmbito público ou privado, tá? Isso aqui é uma coisa importante. O ASB ele tem que estar inscrito no CRO, tanto para trabalhar no setor público quanto no privado. Independente se vocês vão trabalhar em consultório, em clínica, ou vão passar num concurso e trabalhar num posto de saúde, num hospital, não importa. Independente do local que vocês vão trabalhar, o Código de Ética tem que ser seguido e vocês têm que estar com a profissão regulamentada, tem que ter inscrição no CRO, independente de estar trabalhando no setor público ou privado, tá bom? Como eu falei, vocês têm que obrigatoriamente estar inscrito no Conselho, tá, de Odontologia e seguir as atribuições específicas. Auxiliares e técnicos em odontologia exercem atribuições específicas e devem estar inscritos no Conselho. Então, gente, o que são as atribuições específicas, tá? No Código de Ética a gente vai encontrar tudo que um ASB pode e tudo que ele não pode fazer dentro do seu trabalho, tá bom? Que é isso que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, o objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. Caberá aos profissionais da odontologia, toda a equipe, né, de saúde bucal, toda a equipe da odontologia, como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais. Gente, isso está escrito no Código de Ética, tá bom? Então, assim, como eu já falei para vocês, independente do local que a gente vai trabalhar, setor público ou privado, a nossa postura profissional tem que ser a mesma. E o nosso maior objetivo dentro do nosso trabalho é o quê? A saúde do paciente, a saúde do ser humano. Então é isso que a nossa profissão vai nos basear. É nisso que a gente vai se basear quando a gente estiver trabalhando, tá? O foco principal é sempre na saúde do paciente, tá joia? É isso que tem no Código de Ética e é isso que vocês têm que ter em mente desde já, ok? Naquele momento que a gente está lá trabalhando, que existe um paciente sendo atendido, tá bom? Nada ali, a relação ali é paciente profissional de saúde, tá? Sempre paciente profissional de saúde e o foco sempre é a saúde do paciente.
Então, não somente na vida profissional, a ética deve pautar as atitudes de todo ser humano no seu dia a dia em sociedade, pois é composta basicamente de um conjunto de valores que visa estabelecer uma convivência saudável. Vou passar aqui e comentar mais na frente um pouquinho. É imprescindível que o auxiliar de saúde procure trabalhar com base nos princípios da honestidade, da lealdade e do respeito para com a dignidade humana. Gente, esses conceitos e valores morais, eles também têm no Código de Ética, porque na verdade nós temos uma relação profissional-paciente que ela tem que ser muito além do que uma relação comercial, tá? A relação profissional-paciente tem que ser uma relação digna, certo? Nada ali é mais importante do que o bem-estar do paciente, a saúde do paciente, né? Então, é importante que nós, profissionais de saúde, sejamos éticos na lida com o paciente, tá? E é muito importante também que, além de profissionais éticos, nós sejamos seres humanos éticos, tá? Porque não faz muito sentido você ser de uma forma dentro do seu trabalho e na sua vida pessoal você ser de uma forma diferente, tá? A ética, ela tem que nos nortear em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no profissional quanto no pessoal, tá? Então, nós temos um compromisso ético com o paciente e é importante que esses valores, eles sejam levados para a nossa vida também, não só profissional como pessoal, para que a gente realmente mantenha uma postura de um profissional de saúde, respeitando sempre, acima de tudo, a dignidade humana. Então, né, vamos falar mais especificamente da ASB, né, que cabe ao ASB agir de forma ética e respeitosa, como eu acabei de falar. Para isso, há um documento elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia, que o nome do documento é Código de Ética Odontológica, que precisa ser respeitado e seguido rigorosamente. Infringir os preceitos do Código de Ética poderá ocasionar penalidades ao infrator. O que é que isso quer dizer? Se existe um Código de Ética a ser seguido, a partir do momento que nós desrespeitamos esse Código de Ética, que nós infringimos qualquer lei que esteja dentro desse Código de Ética, se a gente fizer coisas que não pode, se nós tivermos atitudes que o Código de Ética proíbe, nós profissionais poderemos sim sofrer penalidades, certo? Existe uma comissão dentro dos conselhos regionais, que serve também para isso, para julgar os casos em que seja comprovado que houve desrespeito e houve infração às leis que estão no Código de Ética, tá? Então, assim, a gente precisa conhecer o Código de Ética, que é o que a gente vai ver hoje e durante todo o curso. Eu sempre vou estar falando nisso aqui, sempre, tá? Porque isso é muito importante. Então, nós profissionais precisamos conhecer o nosso Código de Ética, porque diante disso, nós vamos saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. E, mais ainda, ter consciência que se nós, como profissionais de saúde, e que a gente venha a infringir algumas dessas leis, nós poderemos ser punidos sim, inclusive com a perda da sua profissão, de você não poder mais exercer a sua profissão, certo? Que seria a pena máxima, né? Provavelmente assim, no âmbito a ser julgado dentro do conselho. A suspensão do seu registro profissional, dependendo de tão grave que tenha sido, do quanto grave tenha sido a sua infração, tá bom? Mas também assim, o Código de Ética serve para nos nortear e a gente trabalhando dentro de tudo regulamentado, tudo certinho, nunca vai ter problema, de forma nenhuma, tá bom? Eu estou falando dos casos que pode haver infração, que é o que a gente vai conhecer um pouquinho lá na frente, tá bom, gente? Então, gente, outro tópico muito importante que nós vamos encontrar no Código de Ética, né? É sobre o artigo 19. O que é que ele fala de tão importante? É que para se habilitar ao registro e à inscrição como auxiliar em saúde bucal,
o interessado deverá preencher uma das seguintes condições: ser portador de certificado expedido por curso ou exames que atendam integralmente ao disposto nas normas vigentes do órgão competente do Ministério da Saúde. Isso é um trecho, certo, dessa lei, que é o artigo 19, que isso aqui quer dizer o quê? Que para vocês conseguirem exercer a profissão de forma legal, exercer a profissão, vocês têm que ter o quê? O curso, né, que é isso que a gente está aqui fazendo, vocês vão ter que ter o curso. O curso tem que estar dentro de todas as normas, com carga horária exigida, teórica, com a carga horária do estágio exigido. O curso tem que ser todo feito, tá? Todo concluído, onde vocês vão receber um certificado, e com esse certificado é que vocês vão lá no CRO abrir o processo para pegar a regulamentação de vocês, para vocês poderem trabalhar, tá bom? Então assim, mas eu só consegui fazer a metade do curso. Não vai poder, não tem como ter o certificado e não vai poder trabalhar. O curso tem que ser todo cumprido, onde existe toda a carga horária. Para quê? Para que vocês possam, com o curso concluído, dar entrada, certo, no registro de vocês, para assim vocês poderem trabalhar. Não pode trabalhar sem o registro, tá, gente? Trabalhar sem o registro é exercício legal da profissão. Não pode trabalhar sem registro profissional, ok? E para tirar o registro, tem que fazer o curso completo, tá joia? Então, compete ao auxiliar em saúde bucal sempre sob a supervisão do cirurgião dentista ou do técnico em saúde bucal. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho aqui nesses itens, que isso também está no Código de Ética, tá bom? Tá lá, que são as atribuições do ASB dentro da profissão. O que isso quer dizer? O que é que o ASB pode fazer? O que o Código de Ética, a legislação, permite que ele exerça, certo? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque agora vocês vão conhecer, passo a passo, tudo que um ASB pode fazer no seu ambiente de trabalho e que é permitido e regulamentado pelo Código de Ética, tá? Então, organizar e executar atividades de higiene bucal. Então, isso aí vocês podem e devem fazer, né? De forma combinada com o cirurgião dentista, né? Como aqui próprio falou, sob a supervisão do cirurgião dentista. Então, vocês vão poder sim organizar e executar atividades de higiene bucal, né? Que é ensinar as técnicas de escovação, toda essa parte, né? O cirurgião dentista vai passar para vocês como deve ser feito e vocês podem fazer isso, viu? Isso é permitido permitido e regulamentado. Então, vocês podem sim fazer isso. Processar filme radiográfico, né? Então, muitas vezes, durante o atendimento, é necessário realizar raio-x para que o dentista possa fazer um diagnóstico. A gente vai ter aula de radiologia, viu, gente? Bem aprofundado, mas assim, vocês não podem fazer o raio-x, tirar o raio-x, certo? Isso aí não é permitido. O que é permitido para vocês é o quê? Processar o filme radiográfico, tá? Que é o quê? Revelar a radiografia, certo? Isso vocês podem fazer sim. Vocês não podem tirar o raio-x, mas em compensação vocês é que são encarregados, digamos assim, de fazer a revelação do raio-x. Mas fazer o raio-x na boca do paciente, posicionar o filme radiográfico, tirar o raio-x, não. Isso só quem pode fazer é o cirurgião dentista ou então o técnico de radiologia, tá? No caso, vocês não. Preparar o paciente para o atendimento, né? Também isso é orientado que o ASB faça isso, preparar todo o paciente para o atendimento, né? Tanto preparar fisicamente, até também pode se conversar, tá? Então, preparo do paciente, colocar avental no paciente, colocar o gorro, dependendo da orientação de cada profissional, dependendo do procedimento que irá ser realizado, tá bom? Então, aí vocês, realmente é a função de vocês fazer esse preparo, tá joia?
vamos lá, continuando sobre as atribuições do ASB. O que é que a ASB é permitido que a ASB realize dentro do seu âmbito de trabalho? Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares, tá, gente? Auxiliar e instrumentar vai ser, esse item aqui vai ser o que vocês vão fazer na maioria do tempo de vocês dentro do consultório, que é auxiliar o cirurgião dentista e instrumentar durante o atendimento, né? O dentista vai solicitando aqueles instrumentais que vai sendo necessário durante o atendimento, tá bom? E vocês, com todo o conhecimento que vocês terão, conhecendo todos os instrumentais, todos os materiais, vocês vão estar instrumentando os profissionais que estão ali fazendo o procedimento. Com certeza aqui está a maior atribuição em questão de tempo, o que vocês vão fazer durante o maior tempo, que é auxiliar e instrumentar o profissional, tá? Inclusive em ambiente hospitalar. Tem hospitais, certo? Que já trabalha com consultórios odontológicos dentro do hospital e, de repente, se for um hospital público, tiver um concurso, vocês podem fazer tranquilamente, pode trabalhar dentro do hospital também, tá? Não é tão comum quanto os consultórios e clínicas, né? Mas existem sim vários hospitais que têm consultório odontológico, principalmente para fazer urgência e emergência, tá bom? Então, para quem se interessar, pode procurar saber, de vez em quando está tendo concurso aí e tal. Complementando esse aqui, manipular materiais de uso odontológico, né, gente? Isso é o que vocês vão fazer diariamente no trabalho de vocês. Instrumentar o profissional, né, entregar os instrumentais que ele for precisando durante o procedimento e manipular os materiais, certo? Isso é o que a gente vai estudar aqui o curso todo, conhecer os instrumentais, conhecer os materiais. Vocês vão pegar nos materiais, vocês vão pegar nos instrumentais, vocês vão aprender a manipular os materiais, tá certo? Tanto aqui como no estágio, obviamente vocês vão estagiar para isso, para aprender toda a técnica de auxílio, instrumentação e manipulação de material dentro do ambiente odontológico, tá bom? Isso aqui é o que vocês vão fazer o tempo todo, né? Selecionar moldeiras e preparar modelos de gesso. Isso aqui vocês também podem fazer, tá? Tá nas atribuições específicas da ASB, que é selecionar as moldeiras de acordo com o que o dentista for solicitando. Quem não souber o que é moldeira e modelo em gesso, a gente vai estudar isso mais na frente, tá? Nas aulas de prótese, de ortodontia, eu vou ensinar tudo a vocês. Isso está lá no rol das atribuições específicas, está aqui, mas não se preocupe muito com isso agora, porque lá na frente a gente vai estudar isso presencialmente e de forma prática, tá bom? Então, o outro item que também vocês vão ter a obrigação está nas obrigações, nas atribuições da ASB, que é registrar dados e participar das análises das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Então, minha gente, muitas vezes vocês vão trabalhar em consultórios e clínicas que trabalham com várias operadoras de planos odontológicos. E essas operadoras, hoje em dia, elas trabalham tudo online, trabalham tudo através de sistemas, certo? Que, normalmente, vocês vão ser treinados a fazer o lançamento dos procedimentos, a mexer nos sistemas, certo? Isso tanto no setor privado, nas clínicas e nos consultórios, como no setor público, certo? Um exemplo que a gente também vai estudar mais lá na frente, no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que é do governo federal, tudo que é realizado dentro do consultório é lançado num sistema e enviado para o Ministério da Saúde, certo? Para o acompanhamento desses procedimentos, do que está sendo realizado nas equipes de saúde bucal nos municípios. E vocês vão estar preparados, vocês vão ter treinamento para isso, quem for trabalhar em PSF, um exemplo, entendeu? De quê? De registrar esses dados, de jogar no sistema. E não só no serviço público, no privado também. Quem for trabalhar em consultório que atenda planos de saúde, provavelmente vocês também vão ser treinadas para fazer esse lançamento de dados nos sistemas.
e está dentro das atribuições e vocês podem fazer isso tranquilamente. É permitido e é uma obrigação. Outro item importante, importantíssimo, que é executar limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos do ambiente de trabalho. Gente, isso aqui é um item assim importantíssimo, que é de responsabilidade do ASB, que nós vamos estudar isso profundamente aqui, porque eu acredito que sempre foi e agora mais do que nunca é um item de extrema importância, que é biossegurança dentro do ambiente de trabalho, né, gente? Para quê? Qual é a importância disso? Prevenção de doença, de contágio de doença, tá? O ambiente odontológico é um ambiente altamente infectado, certo? E isso aqui é de atribuição da ASB. Fazer toda a limpeza, higiene, lavagem de material, colocar para esterilizar, colocar para desinfectar. Mas assim, aqui só está citando, né, que isso é da atribuição da ASB, mas a gente vai ter um módulo inteiro, são várias aulas onde a gente vai estudar tudo isso de forma profunda, certo? Porque isso é de extrema importância. Eu acredito que uma das atribuições mais importantes da ASB dentro do ambiente de trabalho é a biossegurança, é a prevenção de contaminação, certo? E isso são questões que a gente vai realmente estudar bem a fundo e vocês vão sair daqui altamente preparados para fazer todos os métodos de biossegurança para que a gente não haja nenhum tipo de contaminação dentro do consultório, tá bom? Dentro do ambiente de trabalho da gente, né? Então, continuando, algumas atribuições da ASB. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, tá? Então, assim, vocês vão estar preparados, vão ser preparados para receber o paciente, para acolher o paciente, principalmente aquele paciente que chega com dor, que chega para fazer uma urgência, uma emergência. A gente vai ter aula disso, a gente dá noções de psicologia, dá noções de postura, de comportamento, para que a gente esteja preparado em acolher o paciente, tá bom? Esse item aqui, ele complementa aquele que eu acabei de falar, sem ser esse, o outro, que é aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos, né? Medidas de biossegurança, como eu já falei para vocês, que é atribuição e funções da ASB, tá? E função da ASB. Não só de utilizar todos os artifícios que nos é dado para que não haja contaminação nem do paciente, nem da equipe de saúde bucal, mas também sobre o descarte dos resíduos odontológicos, tá? Material com sangue, tudo, existe um método para tudo isso ser feito dentro do consultório. São lixos separados, tudo. Existe toda uma metodologia que a gente vai aprender isso um pouco mais lá na frente, de forma bastante detalhada, tá bom? Que isso também é da responsabilidade de vocês. Desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários, realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal e adotar medidas de biossegurança visando o controle de infecção. Então, gente, esse item aqui é muito comum no serviço público, tá? Muito comum. No serviço público, a ASB tem um papel bem diferenciado, né? Além de todas as outras questões de auxiliar o dentista, de manipular material, da questão da biossegurança, no serviço público, principalmente nos programas federais que tem a equipe de saúde bucal, a ASB tem um papel muito importante também na promoção de saúde, na prevenção, entendeu? De ensinar as pessoas as técnicas de prevenção, orientar as pessoas sobre correta higienização, sobre o uso do flúor, que também a gente vai aprender lá na frente, que eu vou ensinar tudo isso a vocês, tá bom? Então, são as ações de promoção e prevenção em saúde bucal que vocês
também vão ter uma atuação bastante importante nessas questões. E isso a gente também vai estudar detalhadamente mais lá na frente, tá bom? Então, nós vimos ali as atribuições, tá certo? O que é que vocês podem fazer dentro do consultório? O que é a obrigação de vocês? O que é permitido vocês fazerem dentro do consultório? Deu para ver que é bastante coisa, né? Assim, que vocês realmente vão ter bastante responsabilidade, vão ter uma atuação direta com o paciente. E já deu para, diante do que a gente viu ali, já deu para perceber o quanto a profissão de vocês é importante, quanta responsabilidade vocês têm dentro da odontologia, dentro da equipe de saúde bucal, como vocês são importantes, como o trabalho de vocês é extremamente importante, certo? Imagina que vocês são responsáveis, né, por toda a biossegurança do consultório, pela prevenção de infecção, de contaminação, e a gente vai realmente estudar isso de uma forma muito minuciosa, porque é uma questão muito importante, sempre foi, né? E hoje a gente está cada vez mais, a gente precisa estar cada vez mais inserido nesse contexto, porque cada vez vai aparecendo mais doenças infecto-contagiosas, que a gente vai estudar detalhadamente. E olhe quanto grande é a responsabilidade de vocês, né? Mas assim, com certeza, a gente vai estudar isso tudo com muita dedicação, de forma muito detalhada. Vocês vão ver isso no estágio, a gente vai ver isso nas aulas práticas. E com certeza, sim, eu não tenho dúvida de que vocês vão ter muita consciência da importância de vocês dentro da equipe de saúde bucal e do trabalho, tá bom? Então, vocês viram lá, né, as atribuições, e aqui a gente vai ver um pouquinho o que é vedado ao auxiliar de saúde bucal. O que é que o auxiliar de saúde bucal não pode fazer dentro do consultório? É importante vocês terem esse conhecimento, entendeu? Porque tão importante quanto é a gente saber o que a gente pode fazer, é saber o que a gente não pode fazer, certo? Porque isso nos dá um limite, isso nos norteia e nos dá um limite até onde a gente pode ir dentro do nosso trabalho, até onde nós estamos preparados para agir, até onde nós estamos preparados e temos conhecimento e preparo para realizar dentro do consultório, tá? Então, isso aqui também é de extrema importância. O que é que a gente não pode fazer dentro do ambiente de trabalho, né? O SB, no caso. Exercer a atividade de forma autônoma, né? Essa aqui é a chave do negócio, tá? Vocês, como auxiliares de saúde bucal, vocês não podem exercer, fazer, praticar, realizar nenhum tipo de procedimento da boca do paciente. Qualquer coisa que seja mandado vocês fazerem na boca do paciente, vocês já estão exercendo a profissão de forma ilegal. Porque a profissão de vocês, o auxiliar em saúde bucal, não é permitido atuar de forma autônoma, tá? Então vocês têm que partir desse princípio. Ok? Outra coisa, prestar assistência direta ou indiretamente ao paciente sem a indispensável supervisão do cirurgião dentista ou do técnico em saúde bucal. Então, gente, o que seria prestar assistência? Seria dar orientações, fazer algum tipo de procedimento. Tudo que vocês forem fazer, de dar orientações, tem que ser combinado, tem que ser sob supervisão do cirurgião dentista, tá? Sob supervisão do cirurgião dentista. Lembrando que realizar procedimentos é irregular. Vocês não podem realizar procedimentos dentro da boca do paciente. Não esqueçam nunca disso, nunca. E qualquer ação que vocês forem, qualquer tipo de assistência que vocês forem prestar, vocês precisam estar sob a supervisão do dentista, tá bom? Então, o que é vedado? Olha aqui o que eu acabei de falar para vocês, tá? Escrito, isso aqui não fui eu que escrevi, tá, gente? Isso aqui está no Código de Ética, isso aqui é lei. Não fui eu que coloquei isso aqui. Não sou eu que estou dizendo o que é proibido. Isso está no Código de Ética, isso é lei, e lei é para ser cumprida, tá bom? Realizar procedimentos na cavidade bucal do paciente, tá aqui, de forma direta e clara. A SB não pode fazer nenhum procedimento na cavidade bucal do paciente. E ponto. Não tem, mas o dentista que eu trabalho disse que eu podia fazer. Tá errado, não pode.
E vocês como profissionais, se mesmo sendo cirurgião dentista, que de alguma forma insinuem ou levem vocês a fazer algum tipo de procedimento, vocês saibam que vocês são responsáveis por aquilo que vocês estão fazendo, não é só o dentista. E óbvio que se isso acontecer, vocês também estão sujeitos à penalidade diante do Conselho Regional e Federal de Odontologia. Então, não é para fazer. E ponto final. Não tem mais e mais, não existe isso. Outra coisa que é proibido, viu, gente, na profissão de vocês, é fazer propaganda de serviço. Na verdade, não só vocês como cirurgião dentista, essa questão de propaganda e publicidade é uma coisa que está sendo muito estudado, porque hoje em dia, né, antes a gente não podia fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo, tá? Hoje, com a grande ascensão das redes sociais, tá? Alguns tópicos já são liberados, certo? Mas quem tem que fazer isso é o cirurgião dentista. Vocês, a SB, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, tá? E nenhum tipo de propaganda. Ah, eu estou vendendo não sei o quê, a restauração da clínica que eu trabalho é tanto. Aí vocês vão lá e publicam. Não pode. Tá certo? O dentista de vocês vai ter conhecimento disso, do que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado, tá? E não façam nada por conta própria, não publiquem nada por conta própria, tá? Sem consultar o dentista, porque ele é quem vai saber o que pode e o que não pode ser publicado e de serviço, entendeu? Mas está lá no Código de Ética que é proibido fazer propaganda de serviço odontológico, tá bom? Então, gente, nós vimos quais são as atribuições de vocês, o que é que vocês podem fazer, o que é que vocês devem fazer dentro do consultório. Nós vimos o que vocês não podem fazer, o que é vedado, lembrando que tudo que está lá que não pode fazer, se vocês fizerem, poderá sofrer penalidade, tá bom? Existe um conselho para isso. E a gente vai ver um pouquinho aqui, gente, quais são alguns deveres fundamentais, foram o que eu considerei principais, dos inscritos, né, no caso do profissional lá inscrito no seu conselho, e o que é que caracteriza infração, tá bom? Ética. Então, gente, qual é o nosso dever como profissional, tá? O de vocês, a SB? Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional. Gente, quando vocês terminarem o curso, que vocês já tiverem com o certificado de vocês, certo? Isso diz que vocês já estão aptos a quê? A ir no Conselho Regional de Odontologia, fazer a sua inscrição no Conselho e uma vez que for liberado, que o Conselho fizer toda a análise, vocês vão receber provavelmente uma carteirinha, não sei se virtual, enfim, para vocês começarem a trabalhar, tá? Para isso existe uma taxa de pagamento anual, não é só para nós da odontologia, certo? Essa taxa é para todas as profissões, junto com todos os seus conselhos. Os médicos pagam uma taxa junto com ao CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, os engenheiros pagam, da mesma forma nós também temos que pagar. E isso quer dizer o quê? Que se você não está regularizado financeiramente, você não pode exercer a sua profissão. Isso está lá e é lei, entendeu? Para você exercer a sua profissão, uma das nossas obrigações é o quê? Estar com a situação financeira regularizada com essa taxa que a gente paga anualmente, tá bom? Então, gente, mais algum dever fundamental aqui, mais um, é zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. Na verdade, isso é um tema, né, bem, se a gente for detalhar isso, vai passar muito tempo aqui, mas a gente vai falar muito disso também durante o curso, né? Parece até ser uma coisa meio intuitiva assim, mas não é só intuitivo, tá lá como lei, como nossa obrigação, tá? Que é o quê? É ter uma conduta moral ética perante a nossa profissão, perante a nossa equipe de trabalho, certo? A gente não pode
estar falando mal da nossa profissão. A gente não deve estar falando mal da nossa profissão. Por isso que ele fala aqui, gente, isso aqui está lá, do jeito que está aqui, está lá no Código de Ética. Zelar pelo bom conceito da profissão, tá bom? Então, assim, tenham cuidado com o que vocês falam. Tenham cuidado, porque vocês podem responder eticamente por isso. Porque uma vez que vocês têm a profissão, que vocês estão regulamentados pelo CRO, que vocês estão trabalhando, vocês, nós, né, da equipe de saúde bucal, temos o dever de prestigiar a nossa profissão e de nenhuma forma difamar, falar mal, descaracterizar. A gente não pode fazer isso. Isso é uma conduta ética, uma conduta moral, tá? Então, mais alguns deveres aqui, né? Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético e profissional da odontologia, tá bom? E como isso está dentro das atribuições de você, tá certo? O que seria isso? É a gente trabalhar de forma correta, certo? É a gente trabalhar, a gente ter conhecimento do nosso trabalho e trabalhar nas condições corretas, nas condições adequadas. A gente não pode saber, um exemplo, que aquele instrumental precisa ser esterilizado, que vocês vão conhecer isso, a gente vai estudar isso, quais são os instrumentais que tem que ser esterilizados e você não esterilizar. Se você faz isso, você não está trabalhando nas condições corretas, nas condições adequadas. E dependendo do que aconteça, vocês podem responder também eticamente por isso. Tá certo? Então, assim, a gente precisa conhecer as nossas obrigações, conhecer as nossas funções e executá-las de forma correta, tá bom? Então, exercer a profissão mantendo um comportamento digno, tá lá no Código de Ética, e foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que ter um comportamento moral digno dentro do nosso ambiente de trabalho, tanto com a equipe, quanto com os pacientes, tá? Nosso comportamento tem que ser digno moralmente com todas as pessoas que a gente vai ter contato dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnicos, científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional, gente. Isso é muito importante. Veja só, a gente está tendo um curso hoje, 2020, né? Daqui a 10 anos, muita coisa, daqui a 5 anos, muita coisa do que a gente está estudando hoje já vai ter mudado. Muita coisa do que a gente está estudando hoje já vai ter outras técnicas. Muita coisa do que a gente está vendo hoje não vai ser mais assim. Por isso que torna-se um dever nosso como profissional nos manter atualizados, fazendo cursos de atualização, certo? A gente buscando nos aperfeiçoar, fazendo curso, lendo. Hoje a gente tem acesso livre à internet, certo? Está cheio de artigo bom, artigo científico. Não se limitem a isso aqui que a gente está dando. Não se limitem, estudem. E depois façam outros cursos que agreguem o trabalho de vocês. Para quê? Para que vocês possam ser profissionais sempre atuais, sempre atualizados, entendeu? Para não ficar preso a um conceito de um curso que você fez há 5, 10 anos atrás. Tudo muda, a ciência evolui, a ciência muda, ela evolui e a gente precisa acompanhar. Porque se a gente não acompanhar, a gente vai ficar parado no tempo. E um profissional parado no tempo, ele não tem lugar no mercado de trabalho. Então, gente, sobre os deveres, né, continuando, zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, como eu já falei para vocês, né, um pouquinho mais atrás, e ele repete aqui exatamente dessa forma, que o nosso foco sempre deve ser o bem-estar e a saúde do paciente. É o nosso dever e nossa obrigação, tá bom? Zelar pela saúde e dignidade do paciente. O respeito com a relação profissional e paciente deve estar acima de tudo. Resguardar sigilo profissional. Gente, isso aqui também está no Código de Ética, tá bom? E é muito importante. O sigilo profissional, ele é de total direito do paciente. Isso quer dizer o quê?
que nada que o paciente venha conversar dentro do ambiente de trabalho, com os profissionais que lá estejam, é sigilo do paciente. A gente não pode, como profissionais, levar as coisas que acontecem dentro do consultório, algumas coisas específicas da vida do paciente que ele venha a falar para fora do consultório. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que seria esse sigilo profissional. Tem paciente que pode chegar lá no consultório, dentro do consultório, e dizer ao paciente que é portador de alguma doença que ele não quer que as pessoas saibam. Entendeu? Ele vai avisar o profissional, provavelmente vocês vão estar lá do lado. E o sigilo profissional é de obrigação da equipe de trabalho. A gente não pode, nunca, em situação nenhuma, sair falando, contando para outras pessoas que não estejam dentro da equipe coisas que são de sigilo do paciente, tá? Questões que são de sigilo do paciente. Então, o sigilo profissional é imprescindível, é obrigação, e caso a gente não cumpra, a gente também pode ser penalizado, sim. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. Foi o que eu já falei para vocês também lá atrás. Mais ou menos a mesma coisa, tá? Promover saúde coletiva. O que seria? Nós, como profissionais de saúde, né, mais especificamente você aí que está estudando para CASB, a gente tem, fora, lógico, todas aquelas atribuições que a gente já viu, nós temos a obrigação de orientar o paciente, tá? Chega uma pessoa com uma dúvida, eu estou com esse problema, É claro que vocês não estão aptos a resolver diretamente o problema do paciente, de ir lá e fazer o procedimento. Mas vocês vão ter preparo para orientar o paciente, para promover saúde para o paciente, orientando o paciente nos cuidados que ele deve ter, com toda a parte de higienização, de alimentação, qual o tipo de alimento que faz mal, faz bem, para a saúde bucal. No caso de lesões que o paciente venha a dizer a vocês que está com alguma lesão, vocês têm que orientar o paciente a procurar um profissional, a procurar um cirurgião dentista. Isso é promoção de saúde coletiva, é a orientação, certo? Vocês não vão poder fazer o procedimento, mas vocês podem e vão ter capacidade de orientar os pacientes a buscar resoluções para problemas que ele possa ter na boca, tá bom? Então, mais deveres aqui. Vocês estão vendo que a gente tem dever para não se acabar mais, né? Não falta dever para a gente. Mas é assim mesmo. Então, é bom porque você já tem consciência de quanta responsabilidade e de quão importante é o trabalho de vocês dentro do consultório, dentro da clínica, dentro do ambiente de trabalho de vocês, né? Muita responsabilidade, muito compromisso. Então, elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais. Gente, isso aqui também é obrigação do ASB, tá? Não falta obrigação. Manter o prontuário clínico do paciente, independente se o prontuário for digital ou não. Tem gente que ainda trabalha com aqueles prontuários, aquelas folhinhas, né, com todas as informações do paciente. Tem profissional que já está mais modernizado, já trabalha com tudo digital. Então, independente se for digital ou não, é obrigação de vocês manter esses prontuários arrumados, tudo direitinho, se for ainda no papel em ordem alfabética, porque esse prontuário vai conter várias informações importantes, certo? E na hora que o profissional precisar desses prontuários, vocês têm que estar com tudo organizado, sabendo onde é que está tudo direitinho, tá certo? E essa arrumação, digamos assim, também é responsabilidade de vocês, tá? Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que você trabalha, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente,
devendo dirigir-se nesses casos aos órgãos competentes. Então, gente, isso aqui é uma questão bastante delicada, tá? Tudo vai depender muito do nosso ambiente de trabalho, com quem a gente trabalha. Mas vocês lembrem-se que mesmo que vocês vão trabalhar no consultório de algum profissional, numa clínica, mesmo no setor público, dentro de um posto de saúde, vocês vão ter muito conhecimento sobre a preservação da saúde do paciente. E caso vocês, ali no ambiente de trabalho, vocês vejam que seja ele qual for, público, privado, não importa, vocês verem que algumas atitudes que está acontecendo ali pode, como é que eu vou falar? Pode levar a saúde do paciente em risco, vocês têm obrigação de quê? De dirigir-se aos órgãos competentes e conversar com as pessoas que estão lá, certo? Porque assim, a preservação da saúde do paciente é a coisa mais importante na nossa profissão. E caso vocês visualizem alguma coisa acontecendo dentro do ambiente de trabalho, conversem. Vocês são profissionais, certo? Formados, mais um pouquinho lá na frente, e vocês vão saber o que é certo e o que é errado. E caso vocês vejam alguma coisa muito errada acontecendo, que possa vir a comprometer a saúde do paciente, vocês, como profissionais, têm a obrigação, sim, de conversar com as pessoas que são responsáveis por aquilo. Ou o próprio profissional, ou o próprio CRO, vai depender da situação. Mas assim, a vida do paciente tem que estar acima de tudo. E se vocês visualizarem algum procedimento, alguma coisa que está sendo feita, converse, não deixe, não se calem, não fechem os olhos, porque ali pode ser a vida do paciente e a de vocês também. Principalmente no que se diz respeito à biossegurança, às técnicas de esterilização, entendeu, gente? Então, tenham cuidado com isso, conversem. Não, quando vocês detectarem algum procedimento errado, algum procedimento indigno, vocês não fiquem calados, conversem com os profissionais de uma forma harmoniosa, para tentar entender, mas assim, não deixem que a saúde de vocês ou a saúde do paciente seja colocada em risco, de forma nenhuma. Assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que estes tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente e seu responsável. Gente, isso aqui é muito importante. É o que eu falei para vocês lá atrás. Vocês sabem que não podem, um exemplo, vocês sabem que não podem fazer procedimento na boca do paciente, tá lá, na lei, no Código de Ética. Aí o próprio profissional ou o próprio paciente lhe autoriza a fazer. Não, mas pode fazer, o dentista não veio, o dentista não está, mas isso eu sei que não tem problema não, faça. O próprio paciente às vezes faz isso com vocês. Ou o próprio profissional. Não, isso aí você faça, gente. Vocês sabem que não pode. Então, a partir do momento que vocês fazem, mesmo com a autorização ou do profissional ou do paciente, vocês sabem que a responsabilidade é de vocês. Entendeu? Não é só do profissional, não é do paciente. Vocês como profissionais, é tipo eu sou dentista. Aí o paciente tem um problema no rim, eu vou no fígado. Eu sei medicar esse paciente? Eu não sei. Eu não sei, porque eu não estudei para isso. Se eu fizer isso, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que pode vir a acontecer com o paciente. Se eu for lá e passar uma medicação para o fígado do paciente que está doente. Eu não trato de fígado, eu trato de boca. Se eu passar qualquer medicação que saia do meu âmbito, que saia do que eu posso fazer, eu tenho que me responsabilizar por aquilo. A mesma coisa vocês. Entendeu? Então saibam que, mesmo que tenha sido o paciente que autorizou, e mesmo que tenha sido o dentista que autorizou, se vier a ter algum problema e vocês fizerem, e vier a ter algum problema, quem vai responder são vocês mesmos. Inclusive podendo até perder o registro profissional. Resguardar sempre a privacidade do paciente, tá? Isso aqui entra também na história do sigilo profissional. Ok? A privacidade, a gente tem que respeitar a privacidade do paciente e tudo que for conversado dentro do ambiente de trabalho,
a gente precisa deixar lá, guardar lá e nunca levar isso para outros ambientes, tá bom? Por respeito ao paciente e a toda a equipe profissional que lá está. Então, comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da odontologia e que sejam do seu conhecimento, tá? Aquilo que eu falei para vocês, se vocês verem uma coisa, vamos supor, vocês sabem que a SB só pode trabalhar com registro, tá? Isso é lei, desde 2008 que essa lei existe. Aí vocês tiveram conhecimento que tem um dentista ali que não é formado, vamos dizer assim, um charlatão, né? Eu acho que essa palavra todo mundo vai reconhecer. Tem uma pessoa ali que está fazendo atendimento, que nunca estudou para ser dentista. Vocês têm obrigação de fazer denúncia, viu, gente? Porque não pode, é proibido. Mesma coisa, a SB, qualquer profissão. Vocês têm quando vocês são profissionais inscritos nos conselhos, vocês têm uma obrigação perante a esses conselhos, tá? E vocês podem comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizam o exercício legal da profissão. É a obrigação de vocês também. Então, constitui infração ética, tá? Do relacionamento com o paciente. O que é infração? É alguma coisa que você faz errado, certo? Você está infringindo uma lei, você não está seguindo a norma, você está fazendo alguma coisa errada, você está infringindo a lei. Então, do relacionamento com o paciente, discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Então, a gente quando está lá no nosso ambiente de trabalho, existe o paciente. Não importa sexualidade do paciente, não importa cor, não importa raça, não importa nada, condição social, nada, é o paciente, certo? Então, a gente não pode ter absolutamente nenhum tipo de discriminação com o paciente dentro do consultório, tá? Quem tiver alguma questão de preconceito, de racismo pessoal, né, o que já é uma coisa absolutamente indigna e antiética para qualquer ser humano, mas principalmente dentro do ambiente de trabalho. Todos os pacientes, nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de tratar todos os pacientes de forma igual, independente de sexo, de religião, de cor, do que for. Todos os pacientes, a gente não pode nunca discriminar nenhum paciente por nenhuma condição, ok? Nem se ele tem alguma doença pré-existente, que ele seja portador de alguma doença, a gente não pode tratar o paciente de forma diferente, nenhuma forma. Outra infração, delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições que sejam exclusivas da profissão cirurgião-dentista, tá? Então é só para vocês terem o conhecimento que o dentista, ele não pode mandar vocês fazerem uma coisa, um procedimento que não está dentro da atribuição de vocês, tá bom? Então, assim, mesmo que o profissional que trabalha com vocês mande vocês fazerem, se aquilo ali não for o que a lei permite, vocês não façam. Deveres com a equipe, né? Como é que a equipe deve trabalhar. No relacionamento entre os inscritos, serão mantidos o respeito, lealdade e colaboração técnico-científica, tá, gente? Existe uma equipe, como o próprio nome já disse, uma equipe de saúde bucal. Você, a SB e o cirurgião dentista é uma equipe. Se tiver o técnico, também faz parte da equipe. Se tiver outras pessoas, um técnico de radiologia, um técnico de prótese, tudo ali faz parte da equipe, tá certo? Então, é imprescindível que haja respeito e haja colaboração entre todos da equipe, tá? Então, se vier alguém perguntar a vocês, eita, como é que faz isso? Como é que esteriliza esse instrumental? Vocês têm obrigação de ensinar, caso vocês tenham isso, que esse procedimento seja dentro das suas atribuições, tá bom? Existe uma colaboração científica e técnica dentro do ambiente de trabalho. Então, constitui infração ética com a equipe de saúde, desviar paciente de colega de instituição pública ou privada. Gente, isso é vetado. A gente não pode, você não pode estar trabalhando num lugar e estar mandando o paciente
o cliente daquele consultório e ser atendido em outro lugar. Isso é desvio de paciente, tá? Você não pode pegar um paciente que é da rede pública e ficar insinuando que o atendimento na rede privada é melhor, que ele vá para outro tipo. Isso é desvio de paciente e isso constitui infração, tá bom? Não pode. Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria. O que seria isso? Vocês vão fazer parte de uma categoria, certo? Da profissão de vocês, que é da SB. Então, com certeza vocês vão ter o sindicato de vocês, certo? Então, vocês sejam atuantes, se ajudem, não se vejam como concorrentes. As pessoas, todas as colegas de vocês da SB, não se vejam como concorrentes, certo? Muito pelo contrário, vocês vão ser parceiros de trabalho, vocês vão ser colegas de trabalho. E é muito importante que vocês, como colega, vocês sejam unidos, até para lutar pelos direitos da profissão de vocês, entendeu? Então, é muito importante que haja uma união profissional da categoria, né, da profissão de vocês, que são os auxiliares de saúde bucal. E é uma infração ética você assumir o emprego de uma pessoa que foi demitida de uma forma injusta. Entendeu? Aquele profissional foi demitido de uma forma injusta. Você ter conhecimento disso e você tomar o lugar dela. Isso é uma infração ética segundo o Código de Ética. Negligenciar o sigilo profissional, né? Como eu já falei para vocês, esse sigilo profissional não é só do paciente para a equipe de saúde bucal. Também tem que haver um sigilo profissional entre os integrantes da equipe de trabalho, tá? Então respeitem isso, que isso é de fundamental importância. Respeitem todos os segredos compartilhados, todas as informações distribuídas ali no ambiente de trabalho. Vocês respeitem os profissionais que trabalham com vocês. E uma forma de se respeitar é tratando de se respeitar os profissionais que trabalham com vocês, é mantendo o sigilo profissional de tudo que acontece ali, tá? Claro que coisas positivas, né? Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas ou com o exercício irregular ou ilegal da odontologia. Também já falei isso para vocês, tá? Se você vê que um profissional que trabalha ali com você está cometendo uma infração ética, vocês não podem ser coniventes. Isso tem que ser conversado com o superior de vocês, porque esses erros, eles podem colocar em risco a saúde do paciente. E lembre-se sempre disso. A nossa maior preocupação na nossa profissão é a saúde do paciente. E qualquer atividade que coloque em risco a saúde do paciente, ela tem que ser questionada sim, tá bom? Então, se você vê um exemplo, você sabe que as luvas usadas têm que ser descartáveis. Aí você de repente vê lá no seu ambiente de trabalho alguém que está reaproveitando essas luvas. Isso é uma infração. E é uma infração que pode colocar em risco a saúde do paciente, que essa luva será usada depois, por causa da contaminação. Então, diante de situações, isso é só um exemplo, tá, gente? Diante de situações desse tipo, vocês não podem ver isso e ficar calados. Vocês precisam conversar com as pessoas com os superiores, com os órgãos responsáveis, tá? São tipos de infração que colocam a vida do paciente em risco. Vocês não podem se calar diante desse tipo de situação. Constitui direito fundamental aos auxiliares. A gente falou de todos os deveres, né? Que também são muitos deveres que vocês têm. Mas agora também a gente vai falar um pouquinho dos direitos, né? Que é importante a gente também conhecer os nossos direitos como profissional. Recusar a executar atividades que não seja de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião dentista. Gente, olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. É um direito de vocês se recusar a fazer qualquer procedimento que vocês saibam que é proibido vocês fazerem. Tipo, se um cirurgião dentista, um técnico, seja lá quem for, mandar vocês fazerem um procedimento no paciente, vocês sabem que vocês não podem fazer, que é proibido. Vocês têm todo o direito de se recusar a fazer, tá, gente?
Independente da hierarquia, se for uma pessoa que hierarquicamente lá no trabalho está acima de você, mas vocês sabem das atribuições de vocês, do que vocês podem fazer, do que está dentro do exercício legal da profissão de vocês. Qualquer coisa fora disso, vocês podem se recusar a fazer, sim, não tem nenhum problema. Um direito nosso também, né, de vocês, profissionais, é executar sob a supervisão do cirurgião dentista os procedimentos constantes na Lei 11.889/2008, que são aqueles procedimentos que eu dei no início da aula, tá? Que é da letra A até sei lá, tá lá as letras. Todos aqueles procedimentos vocês estão aptos a fazer. Agora lembre-se que sempre sob a supervisão do cirurgião dentista, tá? Sobre orientação e supervisão. Direito também de resguardar o segredo profissional, também é um direito de vocês, porque também esse sigilo pode vir de vocês. E do mesmo jeito que vocês têm que respeitar o sigilo profissional, vocês também têm direito a que o sigilo de vocês seja respeitado, tá bom? Da mesma forma. É uma via de mão dupla. Esse respeito tem que vir dos profissionais, da equipe do paciente para você, mas de você também para com eles. E outro direito de vocês é recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Gente, isso é um direito de qualquer profissional de saúde. Mais especificamente falando de vocês, vocês não têm a obrigação de trabalhar, de exercer qualquer função dentro de um ambiente de trabalho que vocês não se sintam seguros, tá? O ambiente de saúde, em especial o ambiente odontológico, é um ambiente por si só que existe uma contaminação, certo? E para isso nós temos técnicas para nos proteger. Nós temos os equipamentos de proteção individual para nos proteger. Nós temos as técnicas de biossegurança, que a gente vai estudar isso tudo aqui. Mas se vocês forem trabalhar em algum lugar que não dê essa segurança a vocês, certo? Vocês não têm absolutamente nenhuma obrigação de exercer a profissão em um local que não lhe dê condição digna, salubre, certo? Que vocês não se sintam seguros, que vocês acham que vocês se sintam em risco à saúde de vocês, tá? Um exemplo disso que eu posso falar para ser um pouquinho mais clara. Se você vai realizar você vai auxiliar o profissional, um exemplo, numa cirurgia, que é um procedimento com um risco um pouco maior, vocês vão sugar ali o sangue, a saliva da boca do paciente, ali do lado do profissional, né? Vocês podem fazer isso, mas vocês têm que estar devidamente protegidos para fazer isso, porque durante esse procedimento vai respingar saliva, vai respingar sangue, e essa saliva e esse sangue pode estar contaminado sim. Então vocês têm a obrigação de ir lá e auxiliar o cirurgião dentista no procedimento, contanto que o ambiente de trabalho, o cirurgião dentista, seja lá quem for, lhe dê condições para isso. Você pode realizar o procedimento, mas você tem que estar protegido para fazer isso. Se não tiver, você não tem obrigação. Você pode se recusar a fazer sim. Protegido como? Com máscara, com óculos, com gorro, com os equipamentos de proteção, entendeu? Você pode fazer o procedimento. Lá, ok. Agora você tem que se sentir seguro para isso. Se você está vendo que naquele ambiente de trabalho não está lhe dando uma segurança, que a sua saúde está sendo preservada, você pode se recusar a fazer sim, porque absolutamente nada é mais importante do que a nossa saúde e a saúde do paciente. E mesmo a gente trabalhando num ambiente que a gente sabe que existe um índice de contaminação, que a gente lidar com procedimentos altamente infectantes, a nossa profissão também nos dá forma de nos proteger contra isso. Se fosse assim, não tinha mais nenhum dentista vivo, não tinha mais nenhum USB vivo, já estava todo mundo morto, né? E não, a gente trabalha com segurança, mas a gente precisa ter os equipamentos, precisa ter todas as normas de biossegurança para a gente trabalhar com tranquilidade, tá bom? Se vocês forem trabalhar num lugar que não siga as normas de biossegurança, que não proporcione equipamentos de proteção individual para vocês trabalharem de uma forma segura,
vocês podem e devem sim se recusar a trabalhar em locais assim. Por mais difícil que seja o mercado de trabalho, tá, gente? Que não é fácil para nenhuma profissão. Por mais difícil que o mercado de trabalho seja, nada é mais importante do que a nossa saúde e o nosso bem-estar, tá? Então, assim, não se submetam a trabalhar em locais que não cuidam da biossegurança, que não protejam vocês, que não permitam que vocês trabalhem com segurança. Não façam isso, porque vocês vão estar poupando o trabalho de vocês, mas vocês podem estar prejudicando a saúde de vocês. E com certeza isso é nada mais importante do que isso. É a saúde de vocês e a saúde do paciente. Ok? Então, gente, era isso, né? Queria agradecer a atenção de todos. Como eu já falei para vocês, o código de ética ele é enorme. Vai ter muito mais informações do que essa. Eu preparei uma aula assim, com muito carinho para vocês, tentando pegar as coisas principais, situações que a gente vai se deparar, que vocês vão se deparar durante o trabalho de vocês, certo? Mas assim, existe esse código de ética disponível. Quando vocês forem fazer sua inscrição no CRO, vocês vão ter acesso a esse código de ética. Leiam, estudem, conheçam, certo? O código de ética, porque é ele quem vai nos nortear, vai dizer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Isso é de extrema importância, tanto para a saúde de vocês, como para o exercício legal da profissão de vocês, tá bom? Isso é o que vai nortear vocês durante toda a vida profissional de vocês. Então conheçam o código de ética. Aqui eu tentei separar os principais tópicos, tá? Para vocês já irem abrindo a mente, lembrando que essas situações, essas informações, a gente vai falar durante todo o curso, tá? Todo o curso, sempre tiver oportunidade, eu vou estar falando num tópico desse, relembrando, colocando uma situação prática, colocando as minhas vivências, o que eu já vivi, o que eu já vi de situações que a gente tem que evitar, do que é certo, do que é errado, tá bom? A gente vai falar isso durante todo o curso. Obrigada, a atenção de todos e até a próxima aula, tá bom? Em breve a gente já vai ter outra aulinha prontinha para vocês. Tchau, tchau!